Olá pessoal, hoje é o segundo dia do curso de canto popular, nosso curso de extensão aqui. E o que eu vou trazer para vocês hoje? A gente vai fazer a explicação nesse vídeo do texto que foi liberado na sala de aula virtual do curso, que foi o texto sobre aparelho fonador da professora Helena Coelho. Bom, o texto discute a questão da estrutura vocal, corporal necessária para a emissão da voz e discute algumas ideias sobre a utilização da voz também. Bom, na leitura do texto nós temos alguns grifos que foram feitos e é em cima deles que eu vou trabalhar com vocês aqui agora. Então vamos lá. O primeiro ponto que a autora demonstra é a ideia do corpo humano como instrumento, quando ela diz assim: o instrumento vocal, no entanto, é formado pelo conjunto do corpo humano. Então, ela apresenta ainda, está logo em seguida, sublinhado no texto, didaticamente, este instrumento vocal, corpo humano, pode ser subdividido em componentes respiratório, ressoador, articulador e vibratório. Então ela divide aí em 4 categorias, a questão da respiração, a questão da emissão do ressoo, a articulação do som, que é a moldagem, e o vibratório, que é o gerador realmente do som. E aí, ela traz ainda o seguinte, que o corpo humano não tem constituição anatômica destinada especialmente ao processo fonatório. Então, a gente percebe que muita gente compreende o seguinte: olha, o sistema fonatório é um sistema que foi feito para falar. Na verdade, não. Nós aprendemos a falar. Quando nós nascemos, no nosso sistema digestório, ou digestivo, que é boca, dentes, lábios, língua, todo esse conjunto, eles não foi criado para que nós fizéssemos o uso da voz, mas para que nós pudéssemos nos alimentar. Entretanto, a própria autora já diz logo abaixo aqui no próximo grifo, no primeiro parágrafo, diz assim: a voz resulta de uma utilização cultural e aprendida de recursos do corpo humano, os quais têm, com mais imediatas, outras exigências. Então o que acontece? Essas outras exigências são justamente isso. Por exemplo, o aparelho respiratório, que é utilizado no processo fonatório, porque a gente precisa respirar para ter ar para gerar som. Ele não foi feito pensado para abastecer a voz, mas ele é utilizado para ajudar a acrescentar ar no pulmão e, consequentemente, poder gerar o ar necessário que vai ajudar no processo fonatório. Mas, de fato, todo o aparelho, narina, pulmões, enfim, traqueia, alvéolos, enfim, todos esses elementos que fazem parte do corpo humano no processo respiratório foram criados com o objetivo de fazer o homem respirar para viver. Tá? E aí, veja, a autora, ela nos lembra isso, você tem o aparelho digestório, você tem o aparelho respiratório, você tem os aparelhos de articulação, que nesse caso fazem parte do sistema digestório. Entretanto, isso não foi feito para cantar. Nós utilizamos isso. E ela acrescenta que a voz é o resultado sonoro de um instrumento que exige cuidados. Então é por isso que hoje, você que está assistindo a aula do curso de extensão, já deve ter acesso aí ao módulo, ao conteúdo do módulo voltado para a higiene vocal. Por quê? O cuidado com a voz, com a saúde vocal é importante. Muita gente não se preocupa com isso. E aí acaba, de certa forma, acrescentando no seu processo diário práticas que agridem a voz, como por exemplo, o uso de bebidas alcoólicas, cigarro, a ingestão de produtos agressivos para as pregas vocais, entre outras questões, como por exemplo o baixo consumo de água potável, a alimentação com alimentos que não são propícios para a voz, que são gordurosos ou adocicados em excesso. E aí essa pessoa geralmente acaba não tendo uma produção vocal muito boa e começa a colocar a culpa na própria pessoa em si. Ah, minha voz não é boa, eu não tenho voz. Eu já cansei de escutar isso, as pessoas dizendo que não tem voz. Tá? E aí veja, a autora ainda diz assim: a boa alimentação, o repouso equilibrado, os bons hábitos, a ausência de vícios e a disciplina
são fatores indispensáveis para quem deseja ter boa voz. Também a saúde e o equilíbrio psicológico são fundamentais. Meu amigo, todo mundo sabe que, por exemplo, quando você está emocionado ou emocionada, né, é difícil falar. Imagine você fazer um discurso no momento que você está extremamente emocionado. Como é que a sua voz vai ficar? Ela vai ficar embargada, né? As palavras vão sair com dificuldades. Se você estiver chorando, então mais difícil ainda. Então, logicamente, além da questão do cuidado com a alimentação e do cuidado com a saúde, né, que se deve ter, o cuidado psicológico, emocional consigo próprio na hora que você vai cantar, vai se apresentar, também é importante. E é normal que o cantor, ao subir no palco, principalmente as pessoas que têm pouca experiência na área, elas têm dificuldade por causa da emoção, muitas vezes, ou do nervosismo, que se gera antes ou depois da apresentação, né, musical. Um outro ponto interessante que ela coloca aqui é sobre a questão do sistema, né, que é formado no processo da emissão vocal, que ela reduz de uma maneira bem simples. Ela diz assim: objetivamente falando, a voz é um som laríngeo apoiado na respiração, amplificado nos ressonadores e modelado nos articuladores. E olha que interessante, ela traz isso porque ela, ao colocar dessa forma, ela coloca de maneira sucinta e didática como a voz é produzida no corpo humano. Então, o caminho da voz propriamente dito, e eu vou repetir, é um som laríngeo, ou seja, a voz acontece na laringe, na vibração, apoiado na respiração, porque ela precisa do ar, então o sistema respiratório entra no processo, gerando o ar necessário para a vibração da laringe, amplificado nos ressoadores, que aí a gente vai ter as cavidades corporais, coisas como a boca, a cavidade nasal, certo? E outros orifícios, né, que nós temos na nossa cabeça, orifício orofaríngeo, né, entre outras cavidades como a cavidade pulmonar, né, na região alta do peito. E o modelo, né, da voz acontecendo com os articuladores fazem com que o som aconteça. E quem são esses articuladores? Línguas, dente, certo? Lábios, né, como parte integrante disso. Mas a autora diz uma coisa super importante, que é o seguinte: nem sempre o homem falou. Como a gente falou lá atrás, a voz é uma questão cultural. O uso da voz, né, a utilização da voz, vem porque o homem precisa se comunicar. E é aí que mora um ponto importante para o cantor. Se você ver a música ou a produção musical, né, do canto apenas como uma questão técnica de beleza, você acaba esquecendo que o cantor precisa comunicar. E é aí que a gente precisa trabalhar com vocês nesse curso, para que vocês possam ficar mais atentos que cantar não é só fazê-lo bem, né, tipo afinado, com ritmo, mas é realmente um processo de comunicação. E a autora diz o seguinte, ó: a comunicação é, portanto, o compromisso maior do processo fonatório. Então, toda atitude de falar, toda atitude de conversar, de comunicar, ela está diretamente ligada com o interesse em transmitir uma mensagem. E essa mensagem, ela precisa ser completa, ela tem que ter ali um conteúdo, ela tem que ter ali uma informação, e ela tem que ser feita por meio de um código, e ela tem que chegar até ao receptor de forma que ele consiga codificar essa mensagem, né? decodificar, essa mensagem. E ela diz assim, ó: muitas vezes o cantor apresenta postura, respiração, articulação e ressonância corretas. No entanto, canta como se estivesse anestesiado, apático, absolutamente indiferente e distante do que está fazendo. Outras vezes, excessivamente preocupado com o próprio virtuosismo. Em outras palavras, o que ela está falando aqui? Olha, e eu já vi muito isso acontecer. Tem gente que tem uma voz bonita, que é afinado, que tem preparo, mas quando canta não emociona. Por quê? Porque não comunica. Então, isso é uma questão
que eu diria que qualquer cantor deve se preocupar. Se o seu canto não é capaz de comunicar, temos um problema. E você precisa verificar o que é isso. Ah, é a minha afinação? É o meu ritmo? É a minha respiração que está errada? Bom, a gente tem que investigar. Entretanto, você precisa ter em mente que você está transmitindo uma mensagem e por isso a sua música precisa contemplar esse objetivo. Tá? Uma das coisas que a autora coloca aqui que eu acho interessante é que ela diz, ó, a comunicação expressiva faz parte do perfeito mecanismo vocal. E o que seria uma comunicação expressiva? É aquela comunicação que você percebe na voz os sentimentos. Eu costumo dizer que quem tem muito esse tipo de qualidade de comunicação são os radialistas. Por quê? Radialistas, pessoas que trabalham com a comunicação em voz, em que geralmente ela não aparece nos vídeos, elas conseguem falar e conseguem muitas vezes na entonação, no ritmo da fala, tá entendendo? Na modulação desse processo, transmitir uma mensagem de sensação, cujo ouvinte muitas vezes não vê no rosto dessa pessoa, ela consegue entender quando o sentimento transmitido é um sentimento alegre, triste, quando é uma reflexão, quando é algo que queira chamar a atenção, né? Como se essa pessoa estivesse do lado e ela estivesse vendo ali. Então, acho que é o exemplo que cabe mais nisso, né? E repetindo, veja, a comunicação expressiva faz parte do perfeito mecanismo vocal. Ainda, e já na reta final aqui das explicações desse conteúdo da aula, a gente tem um outro ponto que a autora traz, que é o seguinte: o cantor precisa percorrer todos os caminhos do som dentro dele. Eu acho que essa é a parte que é a cereja do bolo desse texto. Porque assim, muitas vezes as pessoas acreditam que quando vão para a aula de canto, o professor vai fazê-las cantar. Lógico, você está indo para a aula de canto, o professor vai criar caminhos para que você possa cantar. Mas necessariamente ele não vai fazer você cantar. Não existe esse professor que vai fazer você cantar. O que vai fazer você cantar é a associação da sua percepção sobre sua voz, sobre como o som é produzido dentro de você, através do processo pedagógico que o professor vai desenvolver para que você possa encontrar os resultados desejados nos caminhos que ele vai proporcionar. Então, isso sim é o processo de aprendizagem vocal. Então, tem muita gente que entra nos cursos de canto e fica decepcionado. Ah, eu fiz o curso de canto com fulano e o fulano lá começou a me enrolar, eram umas coisas lá que não tinha nada a ver e eu vi que não ia ter futuro, não fiquei no curso porque eu não aprendi a cantar. Lógico, se a sua expectativa for que o seu professor ensine você a fazer técnicas, certo? Somente, então, obviamente, se seu professor não conseguir fazer alguma técnica, que ele não é obrigado a fazer, tá entendendo? Ele precisa entender o que precisa ser feito e lhe ajudar a alcançar o objetivo. Lógico, muitas vezes você vai ficar decepcionado com esse professor. Porque muitas vezes o aluno só quer um objetivo final, quero cantar, mas não quer passar pelo percurso, não quer passar pelo caminho. E isso é grave. Então, essa frase da autora para mim é a cereja do bolo desse texto. O cantor precisa percorrer todos os caminhos do som dentro dele. Outro ponto bastante importante nesse processo é quando ela diz assim: cantar bem pressupõe conhecer a si mesmo diante das mais variadas e surpreendentes situações. É muito comum as pessoas imaginarem que só canta bem quem faz técnicas, eu diria que extremamente midiáticas, né? Não é que não são técnicas vocais, mas muitas vezes o pessoal está mais preocupado com melisma, está preocupado com a qualidade dos vibratos, a qualidade dos drives, entre outras técnicas que a gente vai poder conhecer futuramente aqui no curso. Entretanto, eu acho que a maior preocupação de qualquer cantor deve ser justamente comunicar, porque é esse o objetivo. Então, se você canta com simplicidade, mas canta afinado, consegue transmitir emoção, sabe seguir o ritmo sem estar atropelando a música junto aos instrumentos, na harmonia, o que acontece? Você consegue comunicar. E isso já é o começo. E talvez, pensando assim, isso te permita chegar mais longe. O outro ponto que é importante é a questão do autoconhecimento, que a autora praticamente o tempo todo enfatiza no texto. Ela diz assim: o autoconhecimento possibilita que o cantor espere
e exija de sua voz exatamente aquilo que ela pode lhe dar. É muito comum as pessoas quererem fazer mais do que o que a voz delas permite. Eu vejo muitas pessoas que me perguntam assim: professor, eu não sei qual é a minha voz. E aí, tipo, lógico, a gente faz a classificação vocal. Mas o que a gente vê muito das pessoas nessa hora, com essa preocupação, é que elas querem saber se elas são capazes de cantar a música daquele cantor que ela gosta. Muitas vezes, não sendo aquele cantor o mesmo tipo vocal. Então, tipo, às vezes tem pessoas que são meninas, por exemplo, que são contraltos, mas querem cantar músicas de soprano. Né? Meninos que são barítonos, são baixos, mas querem cantar músicas de tenor, ou vice-versa. Então, tipo, primeiro o cantor tem que ter essa percepção. E aí, veja, ela fala um pouco antes desse texto que eu citei anteriormente, ela fala assim: cantar bem pressupõe conhecer a si mesmo diante das mais variadas e surpreendentes situações. Ou seja, de repente você se vê numa situação em que você vai ter que fazer o seu jeito de cantar. E se você se conhece, isso vai ser interessante porque você vai aplicar agora vamos dizer assim, a sua identidade vocal. Tá entendendo? Você vai apresentar para o público o que é de fato a sua voz, tá? Então veja, esse autoconhecimento, né, ele vai incluir algumas coisas que a autora coloca que eu julgo super importante. Primeiro, a questão da autoaceitação. Por quê? Porque a maioria das pessoas coloca em xeque a sua condição vocal. Eu já cansei de ver o trabalho no canto coral e eu vejo todo mundo dizendo assim, quando chega pra mim: ah, professor, olha, eu cantei, mas a minha voz não ficou muito boa porque eu tava doente, eu tava não sei o que e tal. Sabe, aquele show de desculpas pra muitas vezes justificar coisas que não aconteceram de verdade. Às vezes a pessoa faz um teste vocal, a voz dela é linda, bonita, maravilhosa, mas ela acaba abusando, eu vou usar mais esse termo mesmo, abusando do avaliador, por causa justamente dessas justificativas de desabonação feita por falta de autoaceitação, tá? E aí, pra gente concluir aqui, tem uma coisa super importante que a autora coloca já nos últimos parágrafos. Ela diz assim: todo processo fonatório culmina na execução de um repertório, o qual não precisa se limitar a um ou outro estilo. Na realidade, ao interpretar uma obra, o intérprete se transforma numa personagem. Então, o que acontece? Eu acho que muita gente já ouviu falar nisso. A pessoa tal, quando entra no palco, ela vira outra pessoa, se transforma, né? Eu conheço uma cantora aqui mesmo na nossa cidade, e eu estou falando aqui em Delmiro Gouveia, no interior de Alagoas, no sertão. E tipo, todo mundo conhece essa pessoa, enfim, ela é uma cantora excelente. E todo mundo fala: olha, ela quando está ali no meio do grupo, uma pessoa, mas quando ela pega o microfone e sobe no palco, ela se transforma e realmente ela dá um show. E por que isso acontece? Porque essa pessoa se percebe, na verdade, como uma personagem. Ela veste aquela roupa, né? Então, eu vou até brincar agora, o metaverso está na moda, né? Então a gente pode dizer que é o metaverso dessa pessoa. No dia a dia ela é uma pessoa, no palco ela é outra. E aí, veja, a autora ainda complementa: a versatilidade em interpretar muitas e variadas personagens atesta sua competência, e ela especifica, no palco, tá? Então, em resumo, o que a gente precisa entender? E ela coloca aqui: a competência para a vida, no entanto, é adquirida e revelada independentemente de receitas, tendo por referencial o prazer e a satisfação do canto espontâneo de quem está de bem consigo mesmo. Então, tipo, o cantor ele precisa ser uma pessoa feliz, precisa estar feliz, precisa fazer o que gosta e não ficar se sobrecarregando do que as pessoas falam. Ah, porque fulano é desafinado e tal. Gente, tudo isso se resolve se você estudar. E é por isso que você está nesse curso, tá? Então, em suma, eu diria que você pode sim ser muito feliz cantando, desde que você tenha a sua autoconsciência trabalhada sobre a sua voz, do que você é capaz de fazer, você estude para alcançar novas técnicas e você se propõe a demonstrar isso para o público por meio de recitais, enfim, por meio de apresentações públicas,
que é onde você vai testar os conhecimentos que você adquiriu, não somente aqui no curso, como ao longo da sua vida musical. Então esse é o resumo, né, da nossa aula. Espero que você tenha gostado e até a próxima, se Deus quiser.